nós descei, divina luz, e a nós descei, divina luz, e as nossas almas acendei, o amor de Jesus, o amor de Jesus. Tudo bem? Nós vamos continuar a leitura das Glórias do Nosso Pai Espiritual, o livro de consagração a São José, escrita por Donald Calloway. Ele estruturou uma parte da consagração, lembrando que este vídeo não é a consagração e nem a playlist inteira também não se trata da consagração, mas nós estamos utilizando para o nosso registro aqui no canal as leituras da parte que ele cita as glórias do nosso Pai Espiritual, escrita por padres, santos, papas, tantos teólogos também que deixaram registrado aí ao longo da história, né, essa contribuição para que nós consigamos aumentar ainda mais a nossa devoção a São José, aumentar ainda mais a nossa devoção a Nossa Senhora e a nossa adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão, gente, eu moro ao lado do hospital, então a ambulância de vez em quando vai estar presente nos nossos vídeos. Algumas pessoas também têm me falado que a leitura está um pouco devagar. Eu também peço desculpa a você, porque primeiro tem um certo propósito com relação a isso, de fazermos permanecer e desacelerar em todo esse processo da leitura, e também porque nas últimas semanas eu estava com um pouquinho com dor de garganta, gripada, então não facilitou muito todos os esforços, mas sigamos juntos na missão. O último vídeo a gente parou na parte do zeloso defensor de Cristo, rogai por nós, né, numa leitura linda e profunda sobre Salvador do Salvador, mas agora neste vídeo a gente continua com a estrutura da ladainha de São José, paramos chefe da Sagrada Família, rogai por nós. Jesus e Maria não apenas submeteram suas vontades à de José, pois ele era o chefe da Sagrada Família, mas também entregaram amorosamente seus corações a ele. Essa contribuição é de São Pedro Julião Eymar. E a sequência desta leitura, que casa com a ladainha, é a Santa Casa de Loreto, que nós vamos iniciar a partir de agora, com a contribuição de São Pedro Cassínio. Ele disse assim: haverá alguém que, tendo visitado Loreto, não viu com os próprios olhos e ouviu com os próprios ouvidos as prodigiosas obras de Deus, nem as sentiu em sua alma? Então, para a gente conferir o que está aqui por trás desta pergunta, antes eu te convido a rezar comigo a linda oração que o Papa São Pio X nos deixou sobre o glorioso São José. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtém de mim a graça de trabalhar com um espírito de penitência para a expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver o trabalho e os dons recebidos por Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com o desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar sobre o tempo perdido, os talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos. Tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Vamos emendar ao Pai Nosso? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, continuamos aqui com a Casa de Loreto. Vou tentar aqui dar um apoio. A casa mais santa do mundo está na Itália. Foi isso mesmo que você leu. Ela ficava na Terra Santa, mas mudou-se de lugar. A casa da família de Jesus, Maria e José, está localizada na cidadezinha de Loreto, na Itália. Como ela foi parar ali? Bem, o que você está prestes a ler é a história real de como a casa da Sagrada Família, em Nazaré, foi transportada para a Itália por anjos. E a história é tão fascinante que depois de lê-la é provavelmente que você quererá ir a Loreto. De acordo com os historiadores, a casa da Sagrada Família permaneceu em Nazaré por 13 séculos. Então, no dia 10 de maio de 1291, ela desapareceu de repente. Tudo o que restou da casa foi o alicerce. O súbito desaparecimento da casa foi notado por todos em Nazaré, deixando a comunidade inteira perplexa. Era impossível que uma pessoa ou um grupo de pessoas a removesse tão depressa sem que ninguém percebesse. Reza a tradição que a Santa Casa foi transportada de Nazaré por anjos. Nos relatos de suas experiências místicas, a beata Ana Catarina Emmerich falou sobre a transposição angelical da casa. Ela afirma: testemunhei muitas vezes em visões a transposição da Santa Casa para Loreto. Por muito tempo, não consegui acreditar e, não obstante, continuava a ver. Vi a Santa Casa ser carregada por sobre mar por 7 anjos. Ela não tinha alicerce, mas debaixo dela havia uma superfície de luz cintilante. De ambos os lados havia algo como um pegador. 3 anjos carregavam de um lado, 3 do outro, o 7º pairava à frente, deixando atrás de si uma longa cauda de luz. Fascinante. Contudo, o que a beata Ana Catarina não notou em suas visões foi que os anjos primeiro levaram a Santa Casa de Nazaré para a pequena cidade de Sat, uma região atual na Croácia. À época, a Croácia era conhecida como a Líria ou a Dalmácia, porque os anjos a levaram para lá. E afinal, qual era o objetivo da mudança? A Santa Casa foi transportada em 1291. 3 anos depois, ficou claro o motivo que levou os anjos a transportarem para fora de Nazaré. Em 1294, toda a cidade de Nazaré foi saqueada por invasores muçulmanos. Se a Santa Casa tivesse permanecido em Nazaré, os muçulmanos a teriam destruído por completo. Deus previu o sacrilégio e enviou seus santos anjos para transportar a casa para outra localidade. Ao longo dos séculos, Deus usou pessoas como Santa Helena para retirar relíquias, objetos sagrados associados a Jesus, Maria e aos santos, da Terra Santa e transferi-las para o lugar mais seguro. Certa vez, São John Henry Newman visitou a Santa Casa e fez uma declaração bastante esclarecedora a respeito da transposição. Ele escreveu assim: aquele que fez flutuar a arca, a de Noé, nas vagas de um mar que cobria o mundo inteiro e encerrou nela todas as coisas vivas, que escondeu o paraíso terrestre, que disse que a fé podia mover as montanhas, que sustentou milhares por 40 anos em um deserto estéril,
que transportou Elias e o manteve oculto até o fim, também poderia operar esta maravilha. Na realidade, vemos todos os demais registros do nosso Senhor e seus santos unidos no coração da cristandade, vindos dos confins da terra à medida que o paganismo avançava sobre eles, isto é, suas relíquias. Santo Agostinho deixa Hipona, o profeta Samuel e Santo Estevão deixam Jerusalém, o berço em que o nosso Senhor foi reclinado deixa Belém com São Jerônimo, a cruz é desenterrada, Santo Atanásio vai para Veneza. Em suma, não tenho dificuldade de crer nisso. Mas por que ela foi primeiro para a Croácia? Porque os anjos não levaram diretamente para a Itália. Ninguém sabe a resposta. Talvez Deus quisesse abençoar a terra da Croácia com a presença da Santa Casa antes de levá-la para a sua localização final. Certa vez, Jesus curou um surdo em estágios não de imediato. O fato de os anjos transportarem a Santa Casa para as diversas localidades, antes de finalmente colocá-la em Loreto, tem o efeito de produzir um grande número de testemunhas do prodigioso desaparecimento e reaparecimento da casa. Em outras palavras, ao permitir que a casa fosse mudada de lugar várias vezes antes de fixá-la em Loreto, mostra que ela não estava sendo movimentada pelo homem, mas pelos santos anjos de Deus. Estudemos de forma mais detalhada todas as transposições milagrosas da Santa Casa. Em 10 de maio de 1291, dia em que a Santa Casa desapareceu de Nazaré, pessoas do vilarejo de Sat, na Croácia, testemunharam o súbito aparecimento de uma nova casa no vilarejo. Curiosamente, os habitantes do lugar observavam que as 4 paredes da casa repousavam sob o solo. A casa não tinha alicerce. Depois de permanecer na Croácia por 3 anos, a casa tornou a desaparecer milagrosamente em 10 de fevereiro de 1294. Ninguém no vilarejo viu a casa partir. A única coisa que ficou no local em que a casa ficara foi o contorno da casa no chão de terra. Até hoje, um monumento marca o ponto exato em que a casa esteve por 3 anos em Tissat, na Croácia. Para onde a casa foi depois da Croácia? Os anjos levaram-na para além do mar Adriático, para a cidadezinha de Piceno, lá na Itália. Por incrível que pareça, a mesma coisa aconteceu na cidade de Piceno. Ninguém testemunhou a chegada da casa e ninguém sabia de onde ela viera. A casa permaneceu em Piceno por apenas 8 meses, porque salteadores começaram a assaltar e os peregrinos, muitos deles da Croácia, que vinham visitar a casa, A casa permaneceu em Piceno por apenas 8 meses porque salteadores começaram a assaltar os peregrinos, muitos deles da Croácia, que vinham visitar a casa. Em agosto de 1295, a casa desapareceu mais de uma vez e reapareceu sobre uma colina, não muito distante da cidadezinha de Piceno. No entanto, a colina em que a casa foi colocada pertencia a 2 irmãos, que começaram a brigar pela propriedade da casa. Sem conseguir resolver sua disputa, os irmãos começaram a explorar os peregrinos para obter ganhos financeiros. A Santa Casa permaneceu em sua propriedade por apenas alguns meses antes de desaparecer prodigiosamente outra vez. Quase no final de dezembro de 1295, a Santa Casa foi levada pelos anjos para um lugar próximo de sua localização anterior, longe bastante para que não ficasse dentro da propriedade dos 2 irmãos. Esse lugar é conhecido como Loreto, a cidadezinha em que a casa se encontra hoje. O milagre de a Santa Casa ter sido transportada 4 vezes pelos anjos levou a Igreja Católica a declarar Nossa Senhora de Loreto a padroeira da aviação. Como podemos saber que tudo isso é verdade? Bem, em 1296,
Um ano após a chegada da Santa Casa a Loreto, a Igreja Católica designou 16 emissários para investigar tudo. Os emissários visitaram Loreto, a cidadezinha na Croácia e em Nazaré, e realizaram estudos exaustivos para verificar os acontecimentos. Eles foram primeiro para Loreto. No local em Loreto, eles tiraram medidas precisas da casa, tomaram notas detalhadas dela. Em seguida, os emissários viajaram para Tsat, na Croácia, para o lugar onde a casa estivera, e mediram as marcas deixadas por ela no solo. Então, viajaram para Nazaré a fim de comparar as medidas de Loreto e Tsat com o alicerce original. Inacreditavelmente, nas 3 localidades, Loreto, Croácia e Nazaré, as medidas eram exatamente as mesmas. Não havia nenhuma discrepância, tudo correspondia perfeitamente. Depois de séculos, cientistas fizeram uma análise química das pedras das paredes da Santa Casa de Loreto. Realizaram-se também estudos químicos da madeira usada para o teto da Santa Casa. E adivinhem o que descobriram? As paredes da Santa Casa são feitas de pedras encontradas apenas na região de Nazaré. E a madeira do teto da casa vem exatamente da área de Nazaré. Constatou-se que até mesmo a argamassa utilizada na casa é construída de materiais oriundos da Terra Santa. Graças a tais estudos, uma igreja maior começou a ser construída em torno da casa para acomodar os muitos peregrinos que chegavam a Loreto. Atestando ainda mais a veracidade desses acontecimentos milagrosos, peregrinos de Tsar, na Croácia, viajavam anualmente a Loreto, pedindo aos céus que levassem a Santa Casa de volta à Croácia. Após a chegada da Santa Casa a Loreto, na Itália, em 1295, quase 50 papas já afirmaram sua prodigiosa transposição pela ação dos anjos, referindo-se às vezes à transposição como a trasladação da Santa Casa. No século XV, 2 papas foram milagrosamente curados na Santa Casa, e no século XVI concluiu-se uma basílica fortificada em redor da Santa Casa, a fim de protegê-la dos ataques muçulmanos. Mais tarde, para fortificar ainda mais a estrutura, a Santa Casa foi revestida de mármore de Carrara. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu assim: quase todos os papas, depois de Pio II, um dos papas do século XIII, que foi curado milagrosamente, falaram da sua milagrosa trasladação. Por que Deus e a Igreja fizeram tudo isso para preservar a casa? Porque ela é o lugar da encarnação. A tradição sustenta que Maria nasceu e cresceu na Santa Casa, e que foi nela que o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem e o Verbo se fez carne. É uma casa de prodígios sobrenaturais. São Jerônimo escreve: afirma-se que ela, Maria, nasceu na própria cidade de Nazaré e, de fato, no mesmo cômodo em que, coberta por uma sombra do Espírito Santo, concebeu, mais tarde, por ocasião da saudação do anjo. É, na verdade, a casa de Nazaré que se venera em Loreto, aquela casa amada de Deus, por tantos motivos construída originalmente na Galileia, separada de seu alicerce e transportada pelo poder divino, primeiro por sobre os mares, para a Dalmácia e daí a Itália, a bendita casa na qual a Santíssima Virgem, predestinada desde toda a eternidade, absolutamente isenta do pecado original, foi concebida, nasceu, foi criada, na qual o mensageiro celeste saudou como cheia de graça, na qual ela se tornou a mãe do Filho único de Deus. Quem escreveu foi o beato Papa Pio IX. A Santa Casa também é o lugar onde a Sagrada Família vivia em Nazaré. Ela costuma ser chamada de Santa Casa de Maria. Quando e como São José passou a ter posse da casa, não se sabe, mas é provável que isso tenha ocorrido em virtude de seu casamento com Maria. De fato, escavações recentes perto da Basílica da Anunciação dão pistas de como a casa da infância de Maria se tornou a casa da Sagrada Família. Quando viajavam
Quando viajam para a Santa Casa, os peregrinos geralmente vão a Nazaré para visitar a Basílica da Anunciação, local em que a Santa Casa fica e onde permanece ainda o alicerce do cômodo da encarnação. O que muitos peregrinos não sabem é que, bem perto da Basílica, fica a Carpintaria de São José. A tradição afirma que quando José e Maria já estavam casados, mas ainda não viviam juntos, José morava e trabalhava em sua própria casa ali perto. Quando começaram a coabitar, decidiram viver na casa da infância de Maria. E José usava a outra casa como carpintaria. Isso nos ajuda a compreender por que São José não estava presente quando o anjo visitou Maria na Anunciação. Ele ainda não morava com ela na ocasião, e a Santa Casa é uma relíquia única que centenas, se não milhares de santos já visitaram. Antes de ser transportada para Loreto, São Francisco de Assis e Santa Helena visitaram-na em Nazaré. Desde sua transposição mística para Loreto, inúmeros santos já peregrinaram para Loreto a fim de vê-la. Dentre eles temos Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier. Ele fez uma peregrinação para Loreto antes de partir em sua viagem missionária para a Índia. São Francisco de Borja, São Carlos Bartolomeu, São Pedro Canísio. Ele defendeu a veracidade da Santa Casa contra os protestantes, que diziam tratar-se de uma lenda. São Luís Gonzaga, São Tiago de Marca, Santo Estanislau Kostkla, São Francisco de Sales, São Luís Ganela, São Lourenço de Brindisi, São Benedito José Labré. Ele é chamado o Santo de Loreto, pois visitava a Santa Casa com muita frequência. São Francisco Garaciolo, Beato Antônio Grassi. Antônio Grassi, ele cresceu perto da Santa Casa e, em dada ocasião, enquanto estava ajoelhado em oração na casa, foi atingido por um raio que o curou milagrosamente da dor aguda que sempre tivera por má digestão. Em consequência da cura, ele jurou visitar a Santa Casa uma vez ao ano em peregrinação. Santo Afonso Maria de Ligório. Certa vez, ele declarou que deixou seu coração em Loreto. Adorei, poeta. São Maximiliano Kolbe, São José Maria Escrivá, que disse: e visitou a Santa Casa 7 vezes e consagrou o Opus Dei a Maria em Loreto. Papa João Paulo XXIII e Papa João Paulo II. Santa Teresa de Lisieux visitou a Santa Casa em 1887 na viagem que fez a Roma com o pai. Em sua autobiografia, ela escreveu o seguinte a respeito da visita: eu me sentia realmente feliz no caminho para Loreto. Nossa Senhora escolheu o lugar ideal para colocar sua Santa Casa. Tudo é pobre, simples, primitivo. As mulheres ainda usam os graciosos vestidos do campo e não adotaram, como nas grandes cidades, as modas modernas de Paris. Achei Loreto encantadora. Que direi da Santa Casa? Fui tomada pela emoção quando percebi que estava debaixo do teto que abrigara a Sagrada Família. Contemplei as mesmas paredes para as quais Nosso Senhor havia olhado. Pisei o chão que no passado ficara úmido com o suor da labuta de São José e vi o pequeno aposento da Anunciação. Cheguei mesmo a colocar meu rosário na tigelinha usada pelo Divino Menino. Que doces recordações! A Santa Casa é uma poderosa relíquia e Jesus, Maria e José viveram, dormiram, comeram, rezaram ali. É tão poderosa que o diabo quer distância dela. O Beato Batista Mantuniano nasceu em 1447 e faleceu em 1516. Prior geral da Ordem Carmelita e padre muito devoto da Santa Casa, deixou o seguinte testemunho ocular de um exorcismo realizado em uma mulher dentro da Santa Casa de Loreto
em 16 de julho de 1489. Não deixei passar algo que vi com meus próprios olhos e ouvi com os meus próprios ouvidos. Aconteceu que uma senhora francesa de posses e berço, de nome Antônia, que havia muito era possuída por espíritos malignos, foi levada para dentro do espaço santo pelo marido para que fosse libertada. Enquanto um padre chamado Estevão, homem exemplar, lia sobre ela os exorcismos de praxe, um dos demônios que se gabava de haver instigado o massacre de todos os inocentes, sendo indagado para a sua confusão, se aquele fora o aposento da Imaculada Virgem, respondeu que o fora de fato, mas que o admitia, confessou, contra a sua vontade, obrigado por Maria a confessar a verdade. Além disso, ele indicou na Santa Casa o lugar em que estivera Gabriel e Maria igualmente. A Santa Casa tem até mesmo sua própria festa litúrgica. Em 12 de abril de 1916, o Papa Bento XV publicou um decreto que estabelecia o dia 10 de dezembro como a festa litúrgica anual da trasladação da Santa Casa. Até hoje, a festa da trasladação da Santa Casa é celebrada com grande alegria em Loreto, todo dia 10 de dezembro. Naquela Santíssima Casa se deu o início da salvação do homem pelo grandioso e admirável mistério de Deus. Feito homem. Em meio à pobreza dessa habitação isolada, viveram aqueles modelos de vida e harmonia doméstica. Quem escreveu foi o Papa Leão XIII. Beato Papa Pio IX escreve: não é por milagres sem precedentes que esta casa foi transportada por sobre a terra e mar da Galileia para a Itália. Por um supremo ato de benevolência da parte de Deus misericordiosíssimo, ela foi colocada em nosso território pontifício, onde ao longo de tantos séculos tornou-se objeto de veneração de todas as nações do mundo e resplandece com contínuos milagres. Papa Bento XIV nos escreve: a Santa Casa de Loreto é a habitação em que o Verbo Divino assumiu a carne humana e que foi trasladada pelo ministério dos anjos. Sua autenticidade é provada por antigos monumentos e por uma tradição ininterrupta, bem como pelo testemunho dos sumos pontífices, pelo consenso da fé, pelos contínuos milagres que lá se operaram até os dias de hoje. Finalizamos aqui, então, a parte do adorador de Cristo, né? E em que ele também relata a Santa Casa de Loreto, a história, né, da trasladação da casa até Loreto. Sai de Nazaré, passa por Tissá, na Croácia, e chega até Loreto, né? Que interessante, né? Glória a Deus por quem já esteve lá, por quem já colocou os pés lá, assim como nos relatou Santa Teresinha do Menino Jesus, nossa Santa Teresa de Lisieux. Ficamos por aqui neste vídeo. Espero que este vídeo acrescente de alguma forma a sua devoção a São José e a devoção a Nossa Senhora e aumentar também a nossa adoração a nosso Senhor Jesus Cristo. Se te serviu de alguma forma, compartilhe. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.